Aí eu venho aqui conversar com ele. Ai, eu esqueci. Tá, eu vou perguntar o que fez ele ficar tão machucado. Ele vai dar a carta. Ainda bem que deu pra recuperar, porque quando eu não terminei a conversa com a Sibyl, eu achei que eu ia perder essa carta. Essa carta que a gente usa pros caras lá do muro também. A gente fala aqui com a doutora novamente, e ela é a vendedora de polimorfia. Isso também vai ser muito importante pra gente, porque é um tipo de magia muito forte, principalmente Chameleon Clock. Porque isso aqui deixa a gente invisível por 2 turnos, e isso vai ser muito importante no nosso rogue, porque ele vai entrar no meio de todo mundo pra matar alguém, e como ele é mais papel do que o guerreiro, ele vai estar no meio, ele vai ser muito focado, então a gente vai ter que tirar ele de lá assim que ele entrar. Vamos puxar aqui essas coisas. Esse cachorro, se você tiver pet power, ele te dá uma chave. Tipo, você vai conversando com ele, ele fala que ele tinha uma parceira, né, que foi levada. E daí, basicamente, ele te dá uma chave que você usa mais pra frente pra facilitar a sua vida. Mas não é nada tão incrível. E vamos pegar essa Whisperwood aqui. E agora que a gente coletou um monte de coisa, a gente vai voltar aqui. Essa vendedora aqui, ela vende um monte de equipamentos que a gente vai acabar precisando em algum momento. Eu vou basicamente perguntar que tipo de means ela, tipo, como ela consegue esses equipamentos. E fala que você vai dar uma olhada, contanto que seja de boa qualidade. E como a gente pode ver, já tem uma armadura única aqui. Ela é forte, mas é muito cara, então eu não vou estar comprando ela nesse momento. E temos esse elmo que dá Huntsman. Isso aqui eu vou querer comprar. E ela é a vendedora de Scoundrel também. Daí, no caso, a gente vai querer comprar esse Chloroform depois, que ele basicamente é um dano mágico baseado em dano físico, na finesse, né? E bota o inimigo pra dormir. Então, pro nosso Rogue, que é o Finn, o Fane, isso vai ser muito bom. Dito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou dar esses itens pra ela, que venderia por 21 só, pra subir a nossa afinidade com o NPC. Por quê? Ó, por exemplo, agora que eu tenho 5 de afinidade e tenho 2 de desconto do bartering, eu tô ganhando 19% de desconto. Eu vou aceitar isso aqui, sim, e subiu para 19%. Agora eu tenho 11% de desconto. Então a longo prazo isso aqui vai ser muito bom. Vou colocar mais algumas coisinhas aqui. 93, eu acho que vai até passar, mas vamos dar. Não passou. Bota mais 3 aqui. Beleza, fechou 100. Agora eu tenho um bom desconto nas coisas dela. Vamos colocar aqui para vender algumas coisas. Isso aqui vale dinheiro. Então, vende isso. Tá, por enquanto acho que é isso que eu tenho para vender. Eu vou pegar isso aqui. E eu não vou comprar ainda a habilidade, porque, novamente, muito caro. Eu vou ajustar o preço. Daí eu vou receber esse dinheiro e vou aceitar. Por que eu quero Huntsman? Porque meu arqueiro, para cada ponto em Huntsman, ganha vantagem de dano quando ele tá em High Ground, né? Em um ponto mais alto. E aqui já tem 3 pontos em Huntsman, significa 15% mais de dano no High Ground. Daí tem um ponto em Pyrokinesis, mas isso aqui é meio que tanto faz. E com isso a gente vai poder espalhar mais os pontos agora do nosso arqueiro. Porque o nosso arqueiro ele não vai ser só um dano físico. Eu quero que ela seja um suporte versátil. Eu vou colocar ponto em Summoning, eu vou colocar ponto em Polymorph, eu vou colocar ponto em Necromancer. Tipo, tudo para que eu consiga ter a versatilidade de usar a magia que eu preciso ao longo do tempo. Ela vai sim ter mais ponto em Huntsman, que ser minha arqueira, mas por enquanto, por exemplo, ela não precisa de mais do que 3. 2, na verdade, né? O terceiro é do equipamento, o resto vai vir tudo de equipamento, os pontos. Então, vamos lá. Feito isso, vamos pro próximo NPC que a gente precisa conversar. Eu espero que eu não tenha enrolado muito.
Tá, beleza, aqui ainda não aconteceu, porque esses dois aqui querem matar essa elfa. Dependendo do que você faz aqui no forte, eles matam ela antes de você conversar. Então vamos vir aqui começar a conversa. Ela fala que, tipo, não tem nada a ver o negócio com ela. E ela fala que ele tá falando que ele basicamente trabalha pro Griffin, que é o cara da cozinha. E só da gente olhar, parece que ele tá tentando roubar ela, obviamente, porque ele tá sendo grosso pra caramba. E ele vira falando que isso não é o negócio nosso ou do Ifan, que é outro membro que a gente pode recrutar caso vocês tenham interesse. Lone wolves decide their own business. E daí ele tá discutindo, sei lá o quê. E ela fala, ele tá falando, ninguém se mete nesses negócios do Griffin, principalmente você, que ela tem que pagar. Daí eu vou vir aqui e vou falar que isso parece um roubo, tipo, mascarado, né? Ele vai ficar bravo, basicamente, né? Eu vou falar que se ele escolher machucar ela, eu não vou ficar parado, né? And neither will I. E daí eu vim falar a mesma coisa. E daí ele fala que eles têm um sistema e que a gente não tá nesse sistema. E daí ele começa a briga. Você pode escolher resolver isso pacificamente. Eu escolhi não, porque eu quero a experiência desses dois. E ele dropa uma arma única, o que vai valer um dinheiro pra gente, né? Vamos usar aqui isso. Daí, por exemplo, tem sangue no chão, não tem? Lembra que eu falei dessa flecha? Ó? Eu vou escolher o nosso sangue. E agora eu tenho flechas de sangue. E ela dá um pouquinho a mais de dano nas skills. Eu vou usar o ricochete, ó. Dá um daninho a mais. Só felicidade. Ainda posso atacar mais uma vez. E dá-lhe. O Ifan já buffou a gente, então quando eu chegar no meu personagem não vou precisar. Eu vou vir aqui só e ó. Taca o escudo. E vamos derrubar os dois se eu conseguir. Derrubados. Ótimo. Perder do turno. Aqui vem a força idiota do rogue. Se chama adrenalina. Você ganha 2 pontos de AP nesse turno para perder 2 no próximo. Isso aqui faz o primeiro turno do rogue ser uma monstruosidade de dano. Eu dei 17 de dano. Eu dei mais 9. E eu dei mais quase 20, acho, 19 talvez. Eu praticamente matei ela no turno do rogue. Isso porque eu dei um miss ainda no meio do processo. Deixa eu ver. Tá, isso aqui vai ser meio ruim de tacar. Vamos tacar essas adagas que elas basicamente pegam menos espaço. Eu não quero acertar meus inimigos, né? Meus amigos, quer dizer. Como as outras magias pegam muito espaço, ó. Ah não, acho que essa aqui só pega inimigo, não é? 7 inimigos. Eu taco fogo nos inimigos próximos. Então vamos fazer isso. Tá pegando fogo ali, vou só passar o turno. Ela ataca, backstab, backstab. Como vocês podem ver, ela dá muito dano também, porque ela é uma rogue. E vamos atacar ele e finalizar essa luta. Mais 500 de XP, graças a essa treta que eu comprei aqui da elfa. E daí ela agradece, né, fala pra gente seguir a gente sem mais problema. Siga, né? E daí o Ifan fala que ele tem uma coisa pra resolver antes e depois encontra a gente. Ela fala depois da cozinha, depois da praia, tem umas cavernas pra encontrar ela. Vamos lutear aqui esses caras. Opa, já foi. E ó, aqui uma arma única, ela custa 190, então ela é bem cara. Vamos lutear a cana também, um monte de tralha. Mas a nossa graça está na massa que ele deu. Por quê? Porque ela já é muito melhor do que a minha arma de uma mão. Então, vamos estar equipando isso. Acho que está aqui embaixo isso. Deixa eu subir tudo aqui. Eu gosto de deixar todos os meus loots num personagem só, mas isso é loucura da minha cabeça, tá, gente? Vocês não precisam fazer isso. Daí eu vou equipar, como vocês podem ver, dá razoavelmente mais de dano. Só pra comparar, ó. Eu tô dando de 9 a 11. Vai subir pra 13 a 15. Então é um bom daninho a mais. Vou dar um auto sorte pra organizar essa bagunça toda aqui. E vamos entregar o anel pra Yarrow aqui em cima pra completar a quest dela. Eu lutei isso? Eu lutei. E daí a gente já vai vir aqui e fazer a jogada com esse pessoal aqui de carta, que eles iam trapacear a gente.
Don't disturb me again. Daí aqui fala que encontramos um louco na praia e que você talvez tenha visto ele. Daí a gente escreve ele e vamos entregar o anel como prova. A gente ganha esse Hero Tag aqui, que é basicamente que nem eu faço o negócio do Scholar, sabe? Só que agora é de herói, então a gente tem uns diálogos a mais de flavor, basicamente. Ela olha o anel, fala que não pode ser, você disse que foi na praia, e daí ela fala que tem que ver por ela mesma e vai correr pra lá. Já já a gente vai lá terminar essa quest, então. Enquanto isso, vamos vir aqui. O pessoal vai, como eu falei, tá jogando carta, fala que a gente é novo, chama a gente, eu vou aceitar. Daí eu vou usar essa opção, Lay Down the Sparker, que é a carta que a gente ganha daquele cara na praia por ter salvo ele. Daí a gente ganha. Daí aqui a gente pode falar algumas coisas e eu posso falar que não importa, que essa carta sempre ganha, falar a verdade, que foi do cara que a gente salvou, ou a gente pode mentir e falar que foi o Griff, que é o cozinheiro que deu pra gente. Eu vou falar a verdade porque, né, vamos ver o que acontece. Uma luta. O que é um pouco óbvio, mas a gente quer essa experiência dessa luta aqui. Se você colocar a primeira opção, não tem luta, então acaba perdendo um pouco de experiência dependendo. Mas enquanto isso, vamos só sair dando dano em todo mundo. Vou buffar e vou tacar o escudo só, vai. Rola, né? Vamos só tacar o escudo, né? Passa o turno. Ele sai de perto, toma ataque de oportunidade pra gente. Mas como você pode ver, eles estão dando um bom dano já na gente. Vamos fazer isso aqui. Essa aqui parece que vai morrer mais fácil, então vamos usar nela o Fane. E... ah, tá. Foi. Essa é uma magia de Necromancer, dá dano e recupera a vida, então ela é bem útil mesmo. Vamos usar isso aqui para atacar fogo em todos os inimigos. É dano em todo mundo, então não tem como recusar, né? E ela tá mais fraca. Vamos tacar as nossas adagas de fogo ali. Ficou com um pouquinho de vida ainda. Infelizmente não foi suficiente para finalizar. Volta o turno da Sibyl. Vamos finalizar ela aqui. Vamos voltar para o Howl. Daí aqui, vamos tentar derrubar esses dois. Acho que só vai derrubar um. Mas como eu tenho essa outra skill, talvez eu consiga derrubar ele. Vamos ver. Não derrubou também. A gente só ganhou um turno nessa brincadeira. Vou tacar as adagas aqui porque ele tá com pouco AP. E matou ele. Chegar aqui mais perto. Vai abrir o loot que eu não queria, mas tudo bem. Daí aqui, se eu fizer isso, vai explodir eu também, mas vai dano nele. Eu vou fazer só pra vocês entenderem a reação de elementos. Ó. Daí explode, porque basicamente terra e fogo tem essa reação. De um explodir e ficar pegando fogo. Daí vamos atacar ele aqui também. Passo o turno. E vamos tentar finalizar ele aqui. Acho que não vai dar ainda. Vai faltar um dano. E agora, finalizado. Daí, tem uma coisa que eu ainda não fiz que eu vou fazer agora. Todas essas bad roll, uma bad roll pra cada personagem. E aqui. Só que eu tenho que subir também. Daí eu vou usar o bad roll. Cadê o bad roll? Aqui. Daí todo mundo recupera a vida e ganha esse status de Rested, que a gente vai usar muito daqui a pouco. Por enquanto as lutas estão fáceis, então a gente tá só ignorando. Vamos lutear os inimigos, ó. Um machado bonzinho até, só que o clube que a gente pegou é melhor. Esse aqui. E aí não vai clicar. A gente luteia também. Tem umas coisas aqui na mesa pra eu pegar. Que
muitos são bem úteis. Vou pegar esse Identify Glass. E esse livro aqui, vamos primeiro ler. Que ele ensina alguns recipes, basicamente, mas pelo visto eu já aprendi ele. Deixa ela e... vida que segue. Vamos continuar as nossas quests aqui. E vamos lutear isso aqui. Isso aqui é de craft também. Ler e aprender os recipes. Vou botar no Wares. Daí a gente vai vir nesse marcador aqui agora. Ver se ela tem alguma coisa interessante pra gente. Ela quase sempre tem algum anel à venda. E os anéis aumentam status. Então os anéis também a gente vai precisar muito ao longo do tempo. Se ela tiver algum anel importante, vale a pena pegar. If it would be acceptable, I have an Daí o Fane quer conversar com ela aqui. E no caso eu vou deixar, né? Porque faz parte da quest dele. Então o Fane vai perto, você não consegue ouvir muito, mas parece que ele tá fazendo alguns gestos pra cabeça dele. E daí você ouve a Blacksmith falando alguma coisa Face Ripper, que é tipo o arrancador de faces. E daí ela aos poucos se afasta. E daí ela tá reclamando do Magister Niles, que fala que ele é alguém muito estranho e basicamente é isso. E fala a mesma coisa pro Fane pra sair de perto, que ela não quer se meter nisso. E o Fane desiste e é isso. Vamos voltar a falar com ela. Daí aqui tem algumas opções, mas o que interessa é perguntar o que ela tá fazendo, que a gente ganha acesso à loja dela, basicamente. Era isso? Não, é o What's for Sale, desculpa. Perdão. E eu nem li pra falar pra vocês, então é isso. Eu vou perguntar dessa que ela tem a mão em algumas coisas meio perigosas. E daí ela fala que encontrou largado, basicamente. E vou perguntar se foi a Dalys que inventou esses colares. Ela confirma. Vou falar que ela parece sabe mais esse colar do que parece. E daí ela vai falar que basicamente não vai contar pra gente, né? Por motivos óbvios de ela pode se ferrar daí. Daí, vamos só ver o que ela tem à venda. Ela fala que ela só contaria pra alguém de confiança. É um anel de água, né? Então não sei o quanto ele me interessa nesse momento. E ela vende as skills de Summoner, que a gente vai usar bastante no nosso arqueiro. Vai ser um arqueiro Summoner, esse é o nosso plano. E dito isso, eu não quero subir tanto a atitude com ela, porque a gente só vai se interessar pelos anéis. Por mais que dê um bom desconto, é complicado. Então eu só vou dar os bars de livros pra ela bem aos poucos, até porque esse aqui não é interessante, então a gente não vai pegar. O desconto não sobe tanto assim. Mas no geral, quando você vai gastar um bom dinheiro no NPC ao longo do tempo, vale a pena você subir essa amizade com ele. E a gente pode vir aqui nessa estátua. Essa estátua é o teleporte pra cá. E a gente vê que tem um botão. Opa, desculpa, aqui é pra rezar, desculpa. Daí a gente vê que tem um... ainda não liberei isso. Tá, depois a gente vai descobrir que tem um botão aqui. Daí a gente aperta e vai liberar uma passagem aqui do lado. Por enquanto, então vamos só seguindo aqui. Falar com ela. E vai liberar aqui pra gente descer aqui, porque tem uma... Ela basicamente fala que tem uma arena. E daí a gente vai pra essa arena. A gente só vai descer por enquanto pra ganhar experiência. E também porque eu quero abrir isso aqui, vai que eu ganho alguma coisa de dinheiro. Porque estamos precisando. Ó, essa vez pro Lucky Charm veio um Scroll de Haste. Haste é uma magia muito importante nesse jogo que a gente vai comprar assim que puder pra... não só a arqueira, como a maga. Com sorte a gente nem precisa comprar, a gente dropa em algum canto. E aí? Aí foi. É, deu um pouco de azar, mas veio uma bota, coisa que ninguém tem, então ainda assim uma utilidade. Já é mais armadura pra gente apanhar. Vamos sair daqui. E vamos para a próxima parte da quest da
Eu abri esse aqui? Abri. Do Migo e da Magister Yarrow aqui atrás. A gente vai terminar basicamente ela. E a gente chega, a gente vê que ela tá horrorizada com o que aconteceu com ele, porque ele virou um ghoul, né, na verdade. Então, basicamente ela tá horrorizada com o que tá acontecendo. E ela fala, ah, pai, realmente é você. Ela é pequena e Arrow, você cresceu tanto. Ela fala, o que fizeram com você? E daí a gente tem as nossas opções. Eu vou perguntar por que ela manteve o pai como prisioneiro e se ela sabia o que iam fazer com ele. Ela olha pra gente com ódio e fala que ela não queria nada disso. Eu vou usar essa opção de herói, que qualquer pessoa que tenha feito isso tem que ser trago à justiça. Ela ri e fala que morreria 1000 vezes antes de ver isso não ser punido. Daí, que apesar das circunstâncias eles pelo menos se encontraram novamente. Ela dá um sorriso e fala, eu realmente tô pelo menos feliz com isso. E vou perguntar se ela viu essa magia antes. Ela fala que é estranho, que se lembra as criaturas que a Dalys mantém perto. E às vezes você ouve elas, tipo, falando alguma coisa bem baixo, tipo, sabe? Ela vai tentar encostar no pai dela e ele se lembra e tenta também, tipo, esticar a mão pra ele. E ela fala, eu não tinha ideia, eu fui uma tola. E perguntar se ela sabe quem é responsável. Ela fala dos rumores da The Hammer, que é basicamente o martelo, que é o título da Dalys. E basicamente é ela. E ela fala, acho que agora eu pelo menos 6. E daí a gente ganha experiência. E ela fala, antes de vocês irem, você nos ajudou muito, então deixe me ajudar. E ela vai falar de uma entrada. E a gente ganha novos itens para escolher o que pegar. Eu vou pegar a armadura, porque esse começo a gente vai apanhar muito. É uma armadura de nível 3, então é uma boa armadura. E a outra armadura, que era melhorzinha, vai pro Fane. E a mesma situação, a gente passa do Fane pra seguir. E pra Lucy, ela tem a de mago, então não precisa dessa. Ela vai para Wers. A gente já tá meio caminho andado pra upar. Vamos vir aqui pegar essa ponte que eu não tinha visto. Daí, a gente liberou isso aqui, a gente cava. E é uma passagem. Vamos por enquanto só descer aqui e voltar para ganhar essa experiência, porque aqui ainda é um pouco complicado de fazer as coisas. Daí a gente vai agora seguir aquela quest que a elfa que a gente salvou disse, que era para vir nessa caverna, depois da cozinha que tá logo aqui, e a praia. Aliás, antes disso a gente tem que fazer uma coisa aqui na cozinha. O pessoal tá chegando. A gente vai falar com esse cara aprisionado, o Amiro. Daí ele fala, deixa ele aí, não me falar, tem que dizer isso de novo. Ele fala, ouça, eu posso te ajudar se você simplesmente... Daí ele cala a boca, elfo. Fala que esse elfo tá muito machucado. Esse palhaço que ele pegou roubando da cozinha, então essa é a punição dele. E eu vou perguntar o que ele pode ter roubado. Daí ele fala que é os suprimentos. Vou fazer agora uma proposta pra ele de achar os suprimentos que ele não conseguiu encontrar. E daí vou perguntar se ele realmente mataria o cara por algumas frutas. Ele fala basicamente que sim. E daí vou sair aqui e vamos falar com aquele largato, porque não só tem a quest da Sibyle dele, como ele que roubou as frutas. A gente pode conversar com outros NPCs para saber disso, mas como a Sibyle já vai fazer parte da quest pra gente, a gente só ignora isso e vem aqui. Aqui ó, ele tá dormindo, e daí a Sibyle fala, eu preciso falar com esse cara, sei lá o que. A gente fala, não vejo porquê, vai lá.
Eles vão lá, conversam, a gente não consegue ouvir direito. A gente só ouve ele falar de um mestre, um tal de Lone Wolf, e um homem chamado Griff, que é o cara da cozinha. Daí ela mata ele. Então, tipo, ela já fez o serviço pra gente, a gente só vem aqui e luteia. Ele era o vendedor de magia de fogo. Então, temos a magia que a gente queria, que era o Haste. Cadê? Aqui, ó, Haste. Que eu vou dar pra ela, por enquanto. Dito isso, eu também vou colocar pra ela aprender as adagas, que é uma ótima magia. E voltando aqui, eu vou colocar pra ela aprender Peace of Mind, que é uma magia útil. Me sobrou esse livro, que eu vou vender depois, porque ele vale algum dinheirinho. Eu vou falar com a Sibyl aqui, porque ela matou o cara, né? Eu vou falar, pô, por que você matou ele? Sei lá o que, né? Eu vou falar que é simples, ele me feriu e eu feri ele. Muito. Ela tá desafiando a gente, com olhos inocentes, mas maus, né? Você pode me culpar? Ela pergunta. Eu falo que com certeza, porque foi assassinato a sangue frio. E ela fala que a justiça costuma ser assim. E que ela falou que tanto faz, o que tá morto já foi. E vamos continuar andando, que apesar das esperanças, esse machucado ainda tá na cara dela. Vou perguntar qual que é o próximo passo. Ela fala que procurar o mestre. E que ela tá com um pouco de fome. Porque ela fala que o Stingtail, que é o nome desse cara, mencionou um cozinheiro chamado Griff. E duas pedras com dois pássaros com uma pedra, né? Pra gente ir lá. E é isso. Daí eu já luteei ele, eu peguei a laranja do Griff, eu vou pegar essa panela pra vender também. E vou pegar esse bedroll pra vender também. Dito isso, tem uma caixa aqui pra luxar. Eu acho que aqui... E aqui fala, ó, essa caixa era a que o Griff tava atrás. Daí vamos terminar de luxar aqui essas coisas dele. Legal, só tinha um peixe. O cara tava real passando fora. Vamos voltar aqui pra cozinha. E daí a gente vai falar com o Griff. A Sibyl vai lá e conversa com ele, fala que quer conversar com ele, né, pra conversar com ele, daí eu vou falar, vai lá. Eles conversam um pouco, ela agradece e ela fala de um tal de lobo na Hollow Marshes, isso é mais pra frente. Eu vou falar, vou perguntar sobre, ela fala, nada que uma mão com habilidades não resolva, né? E ela fala que Zaleskar é o nome dele. E é isso. Daí a gente fala de novo com ele. E fala que quer conversar do negócio, né, do que a gente propôs. E vamos entregar a laranja. Vamos falar a verdade, que era o Stingtail, mas ele já tá morto. E ganhamos XP e libertamos o elfo. Vamos upar aqui enquanto ele liberta o elfo ali. Vou colocar 2 pontos em força. Ó, daí liberou ele, ganhou um XP. Daí ele fala que lembra da proposta, né? A gente vai mostrar a saída. Só que ele fala que tem uma coisa pra fazer antes, perguntar o que é. Ele fala de uma elfa que tá na caverna, basicamente. E daí ele fala que é tudo pelo povo dele, pelos elfos, e fala que é pelo mundo também. Daí ele dá um mapa. E ele marca pra gente a saída. E dá um amuleto e pede pra gente falar pro resto das pessoas dos elfos, né? Pros restos dos elfos. E o povo dele ainda vive aqui. E da mulher que a gente vai conhecer já já. Por enquanto a gente não pode equipar colar, porque a gente tá com o Source Collar no nosso pescoço. Então ainda não dá pra usar. Mas é um colar razoavelmente bom, dá 1 de inteligência, 10 de Poison Resistance e 1 de Lucky Charm. Fora 6 de Magic Armor. Vamos continuar aqui com o nosso level. Daí aqui a gente vai pegar mais 1 de Warfare, na real a gente vai pegar alguns pontos em Warfare no começo, porque ele ajuda muito com dano. Mas já já a gente vai pegar Two-Handed também, porque dá mais dano crítico, e já já a gente vai pegar Scoundrel. Principalmente Scoundrel, porque a gente quer liberar adrenalina pra nós mesmos. Dito isso, vamos voltar aqui. A gente agora pode pegar uma skill
Eu vou pegar ao Skilled Up por enquanto, apesar de ter muitas coisas importantes de pegar, porque dá um ponto de cada um desses. Daí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um ponto de Scoundrel. Por enquanto não vai ser tão útil, ele só vai aumentar meu Critical Multiplier e a Move Speed um pouquinho. Mas já tá aí. Se eu critar, tô batendo mais. Agora aqui, a gente vai pegar Persuasão 2. Por quê? Porque agora vai começar a vir algumas conversas que a gente vai precisar de Persuasão nível 2 nessa ilha já. Então é bom ter esse nível. Na próxima a gente pega Barter em 3 para ter mais desconto. Próximo, Sibyl. Vamos lá. Ela já tem um pouquinho de Wits e tem um pouco de Finesse, mas eu vou botar 2 pontos em Finesse por enquanto. Aqui, como eu falei, a gente quer que ela seja bem equilibrada. Então a gente vai pegar várias coisas. Eu vou começar pegando o Summoning, por enquanto. Mesmo que a gente não use, já a gente pega. Porque Summoning é um dano muito versátil. Você consegue fazer o seu Summon dar dano físico ou dar dano mágico. Além de que às vezes ele tanca um pouco. Dito isso, ela vai ser versátil. Então eu quero pontos em mais coisas também. Daí eu vou pegar um ponto em Polimorfia. Só que quando você pega um ponto em Polimorfia, a gente ganha um ponto para distribuir aqui, que vai vir em Wits. Que isso aumenta a nossa iniciativa e Critical Chance. Daí, esse é o único ponto que eu vou pegar em Wits, por enquanto. A partir de agora eu só vou pegar Memory para ela. Eu vou botar mais um pouco de Finesse, eu vou chegar num 20 para ela e vou voltar para Memória. E daí eu vou começar a atacar em Inteligência. Daí vocês vão pegar, pô, mas e esse personagem vai ter ponto em tudo? Meio que vai. Na real, acho que vou deixar o Finesse por 15 por enquanto. Porque o meu plano é ele ser versátil. Eu quero alguém usando um arco por enquanto mesmo, porque é bom. E ela vai estar em High Ground, então ela vai dar mais dano. Mas eu vou subir Inteligência porque a fonte principal de dano vai vir da Necromancia e do Summon. Dito isso, vamos subir mais um ponto de Luck Charm dela pra gente ter uns hits melhores. E vamos para a Lorce. A Lorce vai ser uma maga, puramente maga. Então ela vai precisar de muita inteligência. Ela tem um pouco de constituição, que foi como ela veio. Se eu pudesse escolher, eu colocaria a memória. Mas eu escolhi ela vir como Wizard, então o Wizard vem com constituição. O que não é ruim, é bom ela ter alguns pontos para sobreviver de qualquer forma. E é bom ter pontos, tipo 11 e 11 aqui daqui a pouco, para poder usar os equipamentos das outras opções, basicamente. Então, de qualquer forma, alguns pontos nessas 4 categorias todo mundo acaba tendo. Vamos vir pra cá. Ela tem Pirocinese e Geomancia. A Geomancia tá 1. Vou subir mais um ponto. Agora, ela, vamos começar a mudar um pouco. No caso, ela tá usando 2 em Wands, mas eu vou mudar isso pra um Staff depois. O que significa que ela vai estar com uma arma de 2 mãos. E o que significa que... Cadê a skill? Eu sou meio cego, gente. Então calma aí que talvez eu tenha que subir e descer algumas vezes. Será que é alguma dessas? Não. Pô, eu tô cego mesmo? Aqui, ambidestro. Basicamente toda vez que eu for usar uma granada ou um scroll, vai custar 1 de AP a menos. Que a gente vai usar isso algumas vezes pra ela. Eu só não sei se eu pego agora ou daqui a pouco. Deixa eu pensar um pouco aqui. Eu podia pegar Firestar Dinner 38. Na real, eu vou pegar Stench. Porque isso aqui faz basicamente ela ser um alvo menos interessante para os nossos inimigos. E como ela é uma maga, ela morre fácil. Então, vamos pegar isso. Vamos lá pro Fane. O Fane é o nosso rogue. Eu quero que ele tenha finesse para bater mais. Ele é um rogue, ele tem 2 níveis de Scoundrel, ele tem um dual wielding, ele já tá com um bom start, então, porque aqui dá mais 5% de damage, Scoundrel, Scoundrel, dá mais crítico, multiplier, e ele sempre crita batendo nas costas. Porém, é um dano físico. E porém, novamente, outra coisa que ele não tem nesse momento é CC. Então a gente vai botar Warfare. Porque a gente tem aquelas 2 magias que eu uso no meu personagem principal, que eu derrubo o cara se ele tá sem
a armadura. Então ele ganha mais 5% de dano e ganha acesso a essas duas skills. Aí novamente aqui a gente vai pegar o Skilled Up. Eu gosto muito dessa skill, sim. E ele tem Sneak. Vamos pegar Chivalry, para ele poder começar a roubar as pessoas se eu precisar. É pouco, então provavelmente a gente não vai estar usando nesse momento. Porque cada personagem só pode roubar alguém uma vez. Então, segue a vida. Daí eu vou colocar mais um nível de Warfare, porque eu quero que ele tenha mais dano. Agora a gente vai voltar para Scoundrel no próximo, para aumentar o crítico multiplier, para ele dar mais dano crítico. Dito isso, todo mundo pô. Vamos dar um save aqui. E por enquanto eu vou dar uma pausa, que esse vídeo já está muito grande. Eu provavelmente vou cortar ele em duas partes no YouTube. Então eu gostaria muito que, se possível, vocês dessem like e subscribe nos dois vídeos. Agradeço muito, pessoal. Não esqueçam de dar o follow, ativa o sininho. É muito importante de ter vocês aqui. E vamos lá. Falou, valeu!